Olá mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal, numa série de vídeos de denúncias aqui sobre a mulher boazinha. Se você não assistiu o primeiro, eu falei sobre a dificuldade de falar não, ele tá imperdível, você precisa assistir e compartilhar com aquelas amigas que você sabe que também tem dificuldade nesse lugar e uma dificuldade em se posicionar. Hoje eu quero falar do segundo sintoma, a mulher que nunca tem dinheiro pra si mesma. Nossa, nós vamos aprofundar nesse vídeo, viu? Mas antes da gente aprofundar, eu quero que você, se puder, curte esse vídeo. E se estiver fazendo sentido para você esses conteúdos, deixa um comentário aqui. Deixa eu saber que as minhas denúncias estão chegando no teu coração e estão abrindo a tua mente, fazendo aí dentro de você uma transformação para o teu crescimento e para o teu avanço, tá bom? Vamos juntas? Bom, eu falei que a mulher boazinha, o segundo sintoma aqui que eu vejo é que ela nunca tem dinheiro para si. Mas na verdade, parece que ela nunca tem dinheiro para ela mesma. Porque ela tem. Só que ela está sempre envolvida, sabe? Em outras situações, em outras prioridades. Então, se o filho pede, ela tem. Se a mãe precisa, ela dá. Se alguém próximo, ela percebe, né, que alguém próximo está precisando, ela empresta e por aí vai. A grande dificuldade, na verdade, é quando ela se insere nesse nível de necessidade. Então, a mulher boazinha, ela é muito crítica com ela mesma. Muitas vezes ela se tira da lista das prioridades. Quer ver um exemplo? Ela sabe que ela precisa de algumas coisas, mas ela adia com muita facilidade. Ela sabe que ela pode esperar. Ela sabe que ela pode se virar com aquilo que ela tem. E eu não estou dizendo aqui que nós precisamos nos tornar consumistas. Nós precisamos gastar de forma absurda como se não houvesse amanhã. Não é isso. Mas o que nós precisamos entender é que na mesma necessidade que nós enxergamos nas outras pessoas, nós precisamos ter essa clareza para enxergar nas nossas. Então eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ajudar, que nós não podemos abençoar, que nós não podemos presentear as pessoas, não é isso, mas o que eu estou dizendo, o que está realmente inserido aqui na minha denúncia, é que nós não podemos fazer somente pelos outros. Aquilo que vem na nossa mão, o recurso que nós trabalhamos, né, que nós nos dedicamos, que nós usamos ali o nosso tempo, as nossas habilidades para conquistar, não pode ser apenas pelos outros. A minha pergunta hoje é: e você? Essa boazinha que é radical, ela se exclui dessa lista. Então ela só compra, ela só gasta ou ela só investe em si mesma se ela precisar muito. Quer ver um exemplo bobo aqui? Se for preciso, ela veste as pessoas, principalmente da sua casa, com as melhores marcas. Eu não estou falando aqui sobre você poder ou não poder usar boas marcas ou não poder usar roupas mais simples. Não é isso, mas é só uma analogia simples. Ela veste todo mundo com as melhores marcas, mas ela se contenta com a roupa da feirinha. Odete, tem alguma coisa contra a roupa da feirinha? Gente, por favor, né? Coloca amor nas minhas palavras, respeitem onde eu quero chegar, mas o que eu tô querendo dizer assim, é sempre o bom pro outro, sempre o melhor pro outro. E eu sempre, se puder, nem tem, mas se eu tiver, pode ser o da feirinha. Por quê? Porque a boazinha, ela tem dificuldade de desfrutar. Ela tem dificuldade de investir, porque vai que alguém precisa. Ela tem que ter. Lembra do vídeo anterior? Ela tem que ter para dar, ela tem que ter para dizer sim. Então, geralmente, uma boazinha, como é que eu posso dizer? Ela se assemelha a uma hospedeira. Em volta dela tem um monte de sanguessuga. E eu não estou dizendo que os seus parentes são sanguessuga, sabe? Suas amigas, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você muitas vezes alimenta as pessoas, tem para dar a ponto de só dar e ficar esgotada. Já ouviu aquela expressão que saco vazio não para em pé? Talvez isso seja o que você vive. Você tem tempo para o outro, você tem dinheiro para o outro, você tem conselho para o outro, você sabe como mudaria a vida das outras pessoas, mas a sua você não está mudando. Por quê? Porque você está aí, ó, paralisada nos teus relacionamentos, paralisada nas suas obrigações, paralisada colocando todo mundo em primeiro lugar. Não tá certo isso. Deixa eu falar uma coisa, as tuas relações são no nível que você permite. Não adianta você falar: ai, nessa casa ninguém me ajuda. Nossa, eu tô sempre dizendo sim pra todo mundo e ninguém nunca faz nada por mim. Nossa, não adianta, eu não tenho R$1 pra mim porque eu tô sempre investindo na casa, em todo mundo. É você que tá fazendo isso. Você só faz e as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Gente, isso é muito sério, por isso que eu falei que isso é uma denúncia. As boazinhas, elas não enriquecem. As boazinhas não prosperam. Por quê? Porque elas não têm uma visão clara sobre si mesmas e sobre o seu futuro.
ela tem muita dificuldade de se posicionar e dizer, hoje não, como eu falei, não vamos sair, ou hoje nós vamos sair, mas eu quero ir em tal lugar. Hoje eu estou com vontade de comer tal coisa. Se ela não tem voz, a minha pergunta é, será que ela tem vontade? Ela tem vontade. Só que ela é controlada pela vontade de agradar, aquilo que eu falei no vídeo anterior. Então, quer ver um outro exemplo? Se falta algum recurso no orçamento familiar, ela é a primeira a se cortar da lista. Como assim, Odete? O cenário apertou, sei lá, fechou menos clientes esse mês, eles estão com uma dificuldade, houve uma transição no trabalho, qualquer motivo que te faça, de repente, ficar mais prudente com as tuas finanças. Antes de você tomar uma decisão, por exemplo, em família, amor, o que nós vamos cortar? Amor, o que nós vamos investir? Quais os movimentos que nós, como família, podemos fazer para de verdade articular a nossa vida financeira? Essa mulher, como eu falei, muitas vezes ela se corta da lista porque antes dela dar ao outro, o outro pode ser o marido, a mãe, os filhos, as pessoas próximas, auxiliarem na tomada de decisão, ela já chegou com as soluções. Quer ver um exemplo? Ela pode buscar o segundo emprego, ela pode buscar o terceiro emprego, ela pode se colocar como aquela que vai cortar o pilates, aquela que vai cortar a terapia, aquela que vai parar de ir no salão, antes mesmo de, como eu falei, colocar na mesa e juntos resolverem as soluções desse problema. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você pode cortar e deve tudo que é desnecessário ou supérfluo no momento de crise. Mas a verdade é, será que você corta de forma equilibrada? Você corta uma coisa, o marido corta outra coisa, os filhos de repente também. Será que vocês fazem isso? É claro que começa por vocês e se possível for, né, a gente blinda os filhos. Mas será que você se permite viver isso? Será que você permite com que a família viva o desconforto junto com você? Cresça junto com você? Será que você se permite viver o processo? Será que você permite que o outro viva esse processo? A boazinha não faz isso. Ela não se permite viver o processo em família. Para resumir, essa boazinha, ela já traz as soluções. E geralmente na solução, ela tá de fora, ela tá pagando o preço mais alto. Ela tá sozinha, muitas vezes, carregando essa carga. Quer ver uma outra dificuldade sobre investir em si mesma? Sobre gastar dinheiro consigo? Eu não gosto muito de falar gastar, por isso que eu tô falando em investir, mas por que ela nunca tem para si? Porque quando ela tem e ela investe um pouco melhor em si mesma e ela usa uma roupa, sei lá, de repente que chama um pouco mais de atenção, uma roupa que tem um pouco mais de qualidade, se ela recebe um elogio, ela fica tão desconcertada. Geralmente a boazinha ela se diminui, ela fica com tanto desconforto ali que ela até dá satisfação sobre aquilo que ela está vestindo. Ela dá satisfação de onde ela comprou, ela dá satisfação de quanto custou. Ela se diminui. Ela quer mostrar que não, ela não é digna daquilo. Ela nem deveria ter aquilo, ela nem sabe por quê. Ela fez, ela comprou, ela resolveu. Entende? Isso é crítico. Pra boazinha é uma vergonha aparecer. Pra boazinha é uma vergonha chamar atenção. Por favor, se você se identificou em algum desses sintomas que eu trouxe aqui, em alguma dessas denúncias, desperta pra isso, mulher. Por que você tá fazendo isso com você? Por que você não é digna? Por que você não pode ter algo de valor? Por que você não pode se vestir bem? Por que você não pode comer bem? Por que você não pode usar o seu dinheiro, aquele que você trabalha, para você também? Entenda, eu não tô falando faça algo ruim para os seus filhos, corta o que você puder, teu marido não merece. É isso que eu tô falando aqui? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é faça por você também. E outra, se você está se identificando desde o vídeo anterior com as minhas denúncias, busque ajuda. Sabe por quê? A boazinha não busca ajuda. Ela quer tanto mostrar que ela é boa, que ela é forte, que ela consegue, que ela dá conta, que ela é bem resolvida, que ela se cala. Qual o preço que essa mulher está pagando calada? Ela não procura ninguém, ela não busca ajuda. E isso só vai acontecer, infelizmente, lá na frente. Se ela tiver coragem de pedir ajuda, mas num nível tão complicado, num nível de esgotamento, de cansaço, muitas vezes de adoecimento tão complicado. Então, por favor, você que está me ouvindo aqui hoje,
Muda isso agora, porque dá tempo. E se você puder, de repente, resumir tudo que eu falei aqui e lembrar de uma frase só, é a seguinte: volte a se colocar como prioridade. Pare de se explicar, pare de se isolar, pare de se calar. Exercite o autocuidado. Se coloque de novo nessa lista, vai fazer algo de bom por você. Talvez você, boazinha que está me ouvindo hoje, o teu marido está na academia, o teu filho está fazendo inglês, a tua filha está fazendo balé e você não está fazendo nada, porque afinal é muito caro, né? Não dá, tá entendendo? Talvez os teus filhos tenham um lazer, façam, por exemplo, esportes, o teu marido tenha seus amigos, joga um esporte no final de semana, faça um jiu-jitsu, seja o que for, e você não pode porque você não tem tempo. Só tem que cuidar da casa, porque afinal quem vai dar conta dessa casa? O que você está ensinando para os teus filhos? Você está ensinando que você não é a sua prioridade. Claro que eles estão se sentindo amados, queridos, protegidos, abençoados com todo o seu cuidado, mas eles precisam ver o seu autocuidado. Eles precisam ver o seu limite. Eles precisam ver que o tanto que você dá para eles, você também dá para si, que você tem saúde mental, que você tem postura, que você está se cuidando, que você cuida de você mesma, que você dá, mas você recebe, que você faz, mas você também faz por si. Os teus filhos precisam ver isso em você. E eles estão sendo treinados com tudo que ele está vendo em você. Então, por favor, se você tiver com dificuldade por si mesmo e pelos seus, busque ajuda. Esse foi o segundo dos 4 sintomas que eu estou denunciando aqui e eu quero te convidar, mergulhe comigo. Você precisa não só ser chacoalhada e confrontada com todo esse conteúdo, mas você precisa mudar a sua vida. Eu tô aqui, teoricamente, para trazer essa denúncia para que você desperte, mas não apenas para compartilhar com as suas amigas esse conteúdo, não apenas para falar sobre isso, e nossa, como isso é sério, né? Meu Deus, como a boazinha adoece, mas para falar, se eu sou essa mulher, a partir de hoje eu não quero ser mais. No que depender de mim, eu vou me posicionar. No que depender de mim, eu voltarei para minha lista de prioridades. Eu preciso disso. E eu quero falar para você, você não é uma coitadinha. Você pode, de repente, estar se vitimizando com tudo que aconteceu, principalmente com a sua situação financeira hoje. Mas a minha pergunta é, se Deus te prosperasse, se a partir de hoje você ganhasse 3, 4, 10 vezes mais do que você ganha, será que teu comportamento mudaria? Será que ainda assim você se colocaria na tua lista de prioridades? Então para pensar, porque uma pergunta muito forte que eu quero fazer pra gente finalizar. Será que você pode prosperar? Será que você pode mudar de vida? Será que você daria conta disso? Então a hora de mudar é agora. Para Deus te abençoar, para você se mover, para você viver coisas grandiosas, mas de forma equilibrada. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.